Olá a todos, aqui quem fala é o Dr. Gabriel Pires, pesquisador do Instituto do Sono e professor da Santa Casa de São Paulo. Nesse vídeo, a intenção é conversar um pouco sobre a relação entre o sono e o Covid-19, a relação entre o sono e o novo coronavírus. No começo dessa pandemia, se pensava que podiam existir alguns fatores benéficos dessa condição de pandemia em relação ao sono. Principalmente porque as pessoas estavam se adaptando a trabalhar de casa, isso traria uma maior autonomia sobre a rotina de trabalho, as pessoas que têm longos tempos de deslocamento acabariam se deslocando menos, então poderiam dormir mais e melhor. Então existia essa ideia de que isso poderia ter alguns aspectos positivos. Porém, todas as pesquisas que nós temos até agora mostram que não. As pessoas realmente estão dormindo muito pior durante a pandemia. As poucas pesquisas que nós temos têm indicado isso, que o sono tem sido de péssima qualidade para muitas pessoas nesse período de quarentena, no período de isolamento social. A gente pode entender que a relação entre o sono e o Covid-19 é bidirecional. De que maneira é bidirecional? O Covid-19 pode impactar o sono e o sono, ou condições relacionadas ao sono, também podem impactar o Covid. Na primeira relação, como é que o Covid pode impactar o sono? E as coisas relacionadas ao Covid também. Primeiro grande relação que a gente tem aqui em relação à insônia. Nós temos notado que as pessoas que estão em condição de quarentena e em condição de isolamento social cada vez mais têm apresentado sintomas de insônia, têm tido dificuldade para dormir, têm dormido com uma qualidade de sono pior. Existem muitas razões por conta disso, mas uma das principais razões é a ansiedade. A gente está num período muito diferente do que nós estávamos acostumados. Nós vivemos uma situação de incerteza, de angústia, e tudo isso gera uma ansiedade muito grande. Por conta dessa ansiedade, as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade para dormir, porque as pessoas vão para a cama e acabam não conseguindo dormir por justamente pensar na situação que estão vivendo, por pensar nas dificuldades financeiras que a situação a pandemia traz, por pensar nos problemas de saúde que podem acontecer durante a pandemia, por estar sempre se atualizando com as notícias em relação à pandemia. Então, se você nota que é uma dessas pessoas e que a ansiedade gerada pela pandemia e gerada pelo isolamento social prejudicam o sono, a gente tem que ter muito cuidado para garantir um sono de boa qualidade. Existem algumas dicas bem importantes para isso, que é o que nós chamamos de higiene do sono. A higiene do sono é uma série de dicas e comportamentos que a gente pode melhorar para dormir e para ter um sono de boa qualidade. Algumas dessas dicas são, por exemplo, usar usar o quarto unicamente como um espaço de sono e não como um espaço de trabalho. A gente não deveria trabalhar na cama ou trabalhar no quarto. Outra dica, que nós tenhamos uma rotina fixa, mesmo trabalhando em casa, para quem faz o trabalho de casa, o home office, que evite trabalhar em horários noturnos, por exemplo, se o trabalho de vocês era num horário comercial. Então, que nós possamos tentar reproduzir o trabalho que nós tínhamos no escritório, na fábrica, na indústria, em casa, mas no mesmo horário. Tendo uma rotina fixa do que é dentro da minha casa, confinado no meu apartamento ou na minha casa, porque eu possa separar o que é vida pessoal e o que é vida profissional. E uma terceira dica bem importante para a situação que nós estamos vivendo hoje. É muito comum que na nossa sociedade hoje nós usemos o celular como a última coisa antes de dormir. Para as pessoas que são sujeitas à insônia e para aquelas pessoas que notam que a ansiedade prejudica o sono, isso é uma coisa a ser evitada. Então, para essas pessoas, a sugestão é que evitem o uso do celular pelo menos 2 horas antes de dormir. Principalmente para aquelas pessoas que se sentem angustiadas com as notícias que acabam sendo lidas no celular. Se as pessoas ficam ansiosas e acabam tendo dificuldade de dormir porque ficam se atualizando sobre o número de casos, o número de óbitos, o número de pessoas infectadas, evitem essas informações próximo ao horário de dormir. É muito importante que todos se informem, mas se essa informação chega próximo ao horário de dormir, é provável que nós tenhamos um quadro de insônia. Outra situação importante em relação a como o Covid-19 impacta o sono é em relação aos distúrbios de ritmo. Nós temos um padrão de atividade e repouso no nosso dia de mais ou menos 24 horas, e o ideal é que nós tenhamos uma rotina regular.
que nós durmamos sempre no mesmo horário e acordemos também sempre no mesmo horário. Mas com essa pandemia, a gente tem flexibilizado isso e cada vez mais as pessoas tendem a postergar os seus horários de despertar e de dormir. Principalmente as pessoas que já são ou já têm uma tendência mais noturna, que são as pessoas que nós chamamos de vespertinos. Essas pessoas estão cada vez mais postergando o seu sono, dormindo mais tarde, acordando mais tarde, e isso acaba sendo um problema, porque com o passar do tempo essas pessoas podem inverter o dia pela noite. Isso pode ser um problema também quando a pandemia acabar. Quando a pandemia acabar, essas pessoas que estão virando e trocando o dia pela noite vão ter que se readequar à sua rotina de trabalho. E isso pode ser bastante difícil. Então, por isso, novamente, é bem importante que nós mantenhamos rotinas fixas durante o período de pandemia. Por mais que nós estejamos confinados em isolamento social, que na nossa casa nós tenhamos uma rotina fixa e que nós saibamos separar o nosso ambiente de descanso e de vida pessoal do nosso ambiente de trabalho. Então, especificamente sobre o trabalho, durante a pandemia, para que isso não atrapalhe o sono, é importante que a gente separe o momento de trabalho, que a gente, por exemplo, troque de roupa, a gente não fique o dia inteiro de pijama, que eu separe um horário para trabalho e um horário e um local também para trabalho na minha casa. Não é adequado que eu trabalhe na cama. Isso pode prejudicar bastante o sono, porque à noite, quando o sono chegar, eu não vou conseguir dissociar a minha cama do meu trabalho. E vou acabar tentando dormir com os problemas do meu trabalho na cabeça. Isso pode ser um grande gatilho para a insônia. Agora, na segunda relação que nós tratamos anteriormente, como que o sono pode impactar o Covid. Existem duas relações interessantes aqui. A primeira delas diz respeito à apneia obstrutiva do sono. Essa doença, a apneia obstrutiva do sono, é aquela condição em que a gente tem pausas recorrentes da respiração durante a noite. E está muito relacionado com o ronco. Geralmente quem ronca tem algum nível de apneia. Então, durante a noite eu tenho pequenas obstruções nas vias aéreas superiores e a minha respiração pausa. Depois volta, pausa, volta, várias vezes ao longo da noite. Nessas pessoas, existe um perfil bem específico que faz com que elas sejam mais características da apneia do sono, principalmente da apneia do sono grave. As pessoas com apneia do sono grave geralmente são homens, idosos, ou de meia idade para adiante, obesos e com doenças cardiovasculares. Notem que essas 4 condições são justamente condições de risco para o Covid. Os casos mais graves de Covid também são associados mais com homens, com idosos, com pessoas em sobrepeso ou obesidade e com doenças cardiovasculares. Então, a gente ainda não sabe se existe uma relação de causa e efeito do Covid para a apneia do sono. Eu não posso afirmar hoje que a apneia do sono aumenta a chance de que alguém tenha o Covid. Mas a gente pode notar com muita segurança de que o perfil das pessoas que apresentam as doenças, o Covid-19 e a apneia do sono, são as mesmas. Então, se você tem apneia do sono, ou se você conhece alguém que tem apneia do sono, isso pode servir como um lembrete para que essa pessoa aumente as suas precauções de higiene e de isolamento social. Porque, ainda que não exista uma relação causal, uma relação de causa e efeito entre essas duas doenças, pelo menos o perfil dessas pessoas é o mesmo. O que nos faz pensar de que talvez as pessoas com apneia do sono estejam em maior risco para consequências mais graves do Covid-19. Então é bom que se aprimore os cuidados de higiene e de distanciamento social nessas pessoas. Uma outra relação importante do sono sobre o Covid-19 diz respeito à imunidade. O sono é um dos aspectos mais importantes para que a gente tenha uma resposta imunológica eficiente. A gente sabe há muito tempo que pessoas privadas de sono, elas têm um sistema imune muito mais fraco, muito menos eficaz. Isso vale para pessoas que trabalham à noite, pessoas que dormem pouco, ou mesmo para uma noite de privação de sono, quando eu viro uma noite em claro por qualquer motivo. Tudo isso já é suficiente para que o meu sistema imunológico não funcione bem ou não funcione tão bem quanto deveria funcionar. Nós ainda não temos nenhum estudo bem conduzido sobre privação de sono e Covid-19. Mas a gente tem estudos muito bem feitos para outras doenças virais e para outras doenças respiratórias virais. Por exemplo, para a gripe e para o resfriado. Nós sabemos que pessoas privadas de sono estão muito mais sujeitas a adquirir uma gripe e um resfriado. E quando as pessoas privadas de sono, as pessoas que viram noites em claro ou que dormem pouco, pegam uma gripe e um resfriado, essas doenças tendem a ser piores.
tendem a ser um pouco mais graves. Então, notem como a falta de sono piora bastante a imunidade e a resposta a essas doenças respiratórias. Então, nós podemos pensar que talvez pessoas privadas de sono, isso inclui pessoas que se privam de sono por estilo de vida e pessoas que se privam de sono por trabalho, trabalhadores noturnos, eles podem estar sujeitos a uma manifestação um pouco mais grave do Covid-19. Então, a dica para quem trabalha à noite, ou para quem tem o costume de ficar acordado até tarde, ou para quem tem notado que dorme pouco por insônia, por ansiedade, essas pessoas devem primar por um sono de boa qualidade. Devem fazer o possível para que a gente busque um sono reparador em tempo e qualidade suficientes, porque a falta de sono é um grande fator prejudicial para a imunidade, e essa imunidade pode ser muito importante no caso de uma infecção pelo novo coronavírus. Então a dica aqui é que a gente entenda que mesmo num período de pandemia, mesmo estando isolados na nossa casa, no nosso apartamento, o sono deve ser uma prioridade na nossa rotina, porque a falta de sono nesse período pode ser sim um grande problema. Muito obrigado.